Pessoal, então agora vou apresentar a parte final da nossa terceira aula da disciplina de análise de conjuntura internacional contemporânea, né, a parte final de uma terceira aula que ficou interrompida por um contratempo quando eu estava gravando agora de manhã, nessa quarta-feira, 22 de abril. Então, é um trecho mais curto, né, a última parte, né, do tema que eu estava desenvolvendo, que é o tema do que eu chamo de categorias fundamentais da análise de conjuntura. Então, vamos falar sobre os atores, os famosos atores. Essa é uma palavra autoexplicativa, né? Ator são as partes envolvidas no jogo da política. São aqueles personagens individuais e coletivos que lutam para fazer valer os seus interesses, as suas ideias nos conflitos da política. Atores, como o próprio nome diz, são aqueles que agem, né? São os que lutam, são aquelas pessoas que exercem o papel de agentes na cena pública, né? Ao contrário da maioria das pessoas, que passa a maior parte do tempo numa posição passiva como meros espectadores da política. Geralmente, os atores mais relevantes são os governantes, os seus ministros, os seus assessores, né? Da mesma forma, a oposição, né? Os partidos de oposição, os líderes de oposição, aliás, os partidos políticos todos são atores políticos, os grandes empresários com as suas associações, né? Ou diretamente, em muitos casos, né? Os líderes populares, os veículos da mídia, né? As grandes corporações midiáticas também são atores da política, né? Frequentemente figuras do judiciário, figuras dos altos escalões do judiciário, no caso do Brasil, o STF, né? Outros setores também do poder judiciário são claramente atores políticos, como nós vimos recentemente, né, na Operação Lava Jato, juízes e procuradores, promotores utilizando seus cargos, né, para fazer política, né? Os chefes militares, já falei, os generais, os chefes religiosos, com muita frequência, são atores da política, sindicatos, movimentos sociais, né? Tudo isso são atores, né? Também são considerados atores elementos estrangeiros, governos estrangeiros ou instituições internacionais que exercem influência sobre a política interna de um dado país. Tem uma piada muito conhecida nos meios diplomáticos, que é aquela piada em que alguém pergunta: por que não acontecem golpes nos Estados Unidos? A resposta é porque lá não existe embaixada dos Estados Unidos. Então, né, a gente vê, né, que esse papel de atores na política é desempenhado, em primeiro lugar, pelos Estados Unidos, né, mas também por outros países poderosos, como a China, como a Rússia, né, como os países que integram a União Europeia, né, organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, famigerado FMI, as Nações Unidas, a OEA, Organização dos Estados Americanos, etc., as grandes empresas transnacionais, né, certas ONGs, organizações não governamentais, organizações religiosas como a Igreja Católica, né, tudo isso são atores políticos que exercem influência em cenários nacionais e regionais, né. Os estudiosos da análise de conjuntura, eles costumam classificar os atores de acordo com a posição relativa que eles desempenham na cena política. Então, nessa classificação, em primeiro lugar, vem aqueles atores que são os
protagonistas da política. Os protagonistas são aqueles atores que têm condições efetivas de alcançar os seus objetivos. São aqueles que fazem a agenda política, aqueles que agem na conjuntura, modificando o cenário político em seu próprio proveito. Os protagonistas, eles são portadores de um projeto, ou seja, o que é projeto? Projeto é uma visão de como que as coisas devem funcionar da melhor maneira, assim, entre aspas, né? Ou seja, né, a maneira mais favorável aos interesses que eles defendem. Né? A oposição também, né, costuma ter seu projeto. Muitos atores na política agem movidos por um projeto. Projeto é algo que existe ao mesmo tempo no plano das ideias e no plano material. Projeto é aquilo que mobiliza os atores, que leva os atores a intervir na cena da política. Projeto é onde os atores querem chegar. Projeto é a resposta que se dá às carências, aos desejos, à vontade, aos valores, aos interesses concretos que mobilizam os atores na política. O projeto, ele tem na sua base, vou tomar aqui uma água, que a minha voz está meio precária. O projeto, ele parte da falta, da carência. Ele parte de algo que não se tem e que se busca adquirir no cenário da política. O projeto nem sempre ele vai aparecer bonitinho ali, na forma de um programa político ou na forma de um discurso articulado, aquele em que os atores dizem, o que nós buscamos é isso, o ponto que nós queremos chegar é esse, essa é a nossa utopia, esse é o nosso ideal, ou essa é a nossa plataforma. O projeto, ao contrário, ele raramente se declara de uma forma explícita. Isso acontece, em parte, por esperteza. Vamos pensar, quem é o político que vai dar a cara, vai virar público para defender a concentração da riqueza? Precisa ser muito inábil para fazer isso. Mas também o projeto, ele às vezes ele permanece implícito, simplesmente porque os atores não são capazes de formular, de articular esse ponto de chegada de uma forma explícita. Falei então dos protagonistas, agora vamos falar dos aliados. Aliados são aqueles que colaboram para que os protagonistas alcancem os seus objetivos. Se a política fosse um filme, os aliados seriam aqueles personagens interpretados pelos atores coadjuvantes. E do lado oposto ao dos protagonistas estão os opositores, também chamados de antagonistas. Como o próprio nome já diz, os opositores ou antagonistas são aqueles atores que têm o interesse e que têm a capacidade de dificultar os planos dos protagonistas. Eles fazem isso, mesmo que não tenham condições, não tenham força para atingir naquela conjuntura os seus objetivos. Eles não são capazes de atingir os seus próprios objetivos, mas podem muitas vezes impedir os protagonistas de atingirem os seus. O objetivo do opositor é se tornar também um protagonista. Quando isso acontece, é porque aconteceu uma mudança na conjuntura, aconteceu uma reviravolta na correlação de forças em que os antagonistas se tornam protagonistas. E, por fim, é preciso assinalar outros atores que, em geral, não aparecem de uma forma visível na política, eles atuam de uma forma mais discreta, atores que são chamados de
destinatários. Destinatários são aqueles setores da sociedade que se beneficiam das iniciativas dos atores. São aqueles atores que, ainda que não estejam protagonizando as ações políticas, eles têm interesses que estão contemplados, que estão associados, né, à conduta dos atores principais. Com isso, então, encerramos aqui a nossa terceira aula, né, a aula em que eu apresentei uma exposição sobre o que eu chamo de categorias fundamentais da análise de conjuntura. Continuaremos nas próximas aulas, né, a desenvolver aspectos desse tema da análise de conjuntura. Então, eu fico por aqui, né, dependendo da hora em que você esteja assistindo a esse vídeo, né, bom dia, boa jornada, bonne journée para vocês e, enfim, seguimos aqui com o nosso curso. Um abraço a todos e todas.